Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os alunos, professores. É uma satisfação grande estar com vocês aqui nesse momento que é para esclarecer, para a gente se juntar, para a gente se conhecer, tirar um pouquinho das dúvidas, né? Existem muitos alunos que ficam aí desesperados, não tem necessidade. Então, esse é um momento justamente de fazermos esse encontro e tranquilizar todo mundo, tá? Eu espero que esse seja um encontro muito produtivo, um encontro em que vocês realmente se soltem, perguntem, o chat ele está aí para isso, qualquer um dos alunos pode colocar sua dúvida, que além desses professores que estão aqui, ainda temos vários no apoio que vão ficar aí respondendo tudo que vocês tiverem para ser esclarecido, tá bom? E eu tenho certeza que todos vocês já leram o manual de PI, mas é importante que esse documento esteja aberto aí, ou acessível, enquanto nós estivermos falando, porque pode ser que a gente faça referência a algumas coisas que estão ali, tá bom? Então, lembrem-se, o seu manual de PI é sempre o seu guia, é a partir dele que você vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Bem, a partir de agora, eu sugiro que cada um de nós, professores, se mostre para os seus alunos. A nossa carinha está aí, mas muitas vezes o aluno fica se perguntando, puxa, será que esse é o meu mediador? Então, eu vou começar. E aí a gente vai nessa mesma sequência, tá bom? Eu sou a professora Thelma, a minha sede é lá em Mauá, mas eu tenho alunos assim de todos os lugares da vida. Os meus grupos são grupos de P1, PI1, do 64 ao 135. Então, sim, eu sou aquela que fico pegando no pé de todo mundo, falando, oh, refaz esse negócio, muda ali, muda aqui, ajeita. E estou aqui à disposição de todos, tá bom? Sejam muito bem-vindos a esse semestre, a essa live. Suilan? Muito bem, eu sou a professora Suilan Gonzalez, também mediadora online do Projeto Integrador 1, do PI1, e as minhas turmas vão dos meus grupos, do 305 até o 359, tá bom? Também sou do tipo da Thelma, toda hora avisando, relembrando os alunos do nosso cronograma, de algumas questões importantíssimas do nosso manual. Estamos aqui para isso, para acompanhá-los e fazer com que vocês desempenhem da melhor forma possível as nossas propostas, tá bom? Professor Eber? Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Eu sou o professor Eber, sou do time Thelma e Suilan, que vivo pegando no pé de vocês, pedindo para os meus alunos refazerem umas 10 vezes os textos, mas é para o bem de vocês mesmos, né? Aqui no PI vocês vão utilizar tudo isso. Eu sou da FATEC Cruzeiro, aqui no Vale do Paraíba, e estou muito feliz que todos estão aqui hoje, pelo menos uma boa parte dos nossos alunos, né? Para esse momento de dúvidas e de esclarecimentos do PI, que é a próxima fase, né, que começa a semana que vem. Sejam todos bem-vindos. Legal, professor Volteir? Olá, pessoal. Sou o professor Volteir, sou da FATEC de Diadema, aqui em São Paulo. Eu sou do Projeto Integrador 1 e Projeto Integrador 2. Eu também fico na cola de vocês para que leiam com muito cuidado o nosso querido manual. Esse manual é tudo na vida de vocês. Esse manual é extremamente completo. Tudo que vocês imaginarem está aí previsto no manual. Então, é sempre também uma recorrente nas minhas respostas a vocês, que leiam com cuidado esse manual, porque ele, como disse a professora Thelma, é o nosso guia, e o seu guia também. O meu projeto Integrador 1 vai do grupo 270 ao 584, e mais o grupo 42, 64 e 65, isso no projeto Integrador 1. No projeto Integrador 2 vai do grupo 311 ao 319. Então, essas são as minhas turmas, ok? É isso. Bem, vamos lá, professora Alessandra. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Alessandra Manuel Porto, que há uma outra professora Alessandra também no PI1, né? Então, eu sou a professora Alessandra Porto. Eu sou
da FATEC Jales, aqui já na divisa entre Minas e Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui na pontinha do estado. E é uma alegria muito grande também, né, estar com todos e todas aqui. Gosto de fazer as devolutivas, devo fazê-las, e com bastante minuciosidade, né, para a gente, como disse a professora Suilan, garantir que todos aprendam, e o PI1 ainda mais, para sair ainda mais fortalecido na escrita, tá bem? Um abraço. Professora Mariana? Olá, boa tarde, eu sou Mariana, sou da FATEC de Jacareí, também no Vale do Paraíba, e as minhas turmas, eu não lembro os números, vai do grupo 553, 553 até o grupo 569. É um prazer ver vocês hoje, e é isso, se precisarem de mim, estou aqui. Legal, professora Diana? Boa tarde a todos, a todas, também assim como os colegas, estou super feliz de poder estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho das inquietações que muitos alunos já têm demonstrado em relação à elaboração do projeto Integrador 1. As minhas turmas vão do número 1 até a 63, assim como a Thelma, sou da FATEC de Mauá, e também sou aquela que vocês devem estar cansados já de receber mensagens minhas semanalmente, cobrando a participação e também pedindo para refazerem algumas tarefas, mas sempre com o objetivo de que possamos crescer juntos e que essa disciplina os prepare muito bem para os projetos integradores seguintes. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e que seja muito produtivo este nosso encontro. Ok. Pessoal, eu estou aqui de olho no nosso WhatsApp, e a professora Mariana diz que está online. Eu não sei se... Você consegue falar, Mariana, para se apresentar? Sou eu. É você? Já me apresentei. E tem a outra Alessandra, que está tentando entrar e não consegue, Heber. Isso. Eu mandei o link para ela, eu vou mas tentar dá uma olhadinha se chamá-la. está tudo ok. Eu Tá? acho que ela deve estar pelo celular, eu vou chamá-la aqui. Pode ser, obrigada. Professora Cléo, quer dar um oi para os nossos alunos? Professora Cléo. Estou tentando abrir o áudio aqui. Eu tenho problemas de vídeo e áudio no Teams. Eu vou dar só um oi mesmo, porque de hoje eu não sou protagonista em hipótese alguma. Vocês, os protagonistas são esse time bárbaro de professores que vocês nem imaginam do que essa gente é capaz, né? Eles são maravilhosos, e esse grupo de alunos que está crescendo aqui e querendo participar de forma muito simpática, muito atenta. Então, sejam todos bem-vindos. Colegas, muito obrigada por vocês também terem me convidado para participar aqui. E alunos, aproveitem o máximo que vocês puderem. Abraço a todos. Tá certo, obrigada, Cléo. Bem, alunos, a partir de agora o chat é de vocês. Nós vamos começar a explicar como que vai ser essa primeira entrega do projeto. Cada um de nós vai falar um trechinho aqui, fazendo explicações, mas o chat é de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Pela ordem de apresentação aqui, professora Diana, eu vou compartilhar minha tela e você fica à vontade, Diana. Obrigada, Thelma. Deixa eu só compartilhar aqui, que ele está um pouquinho lento, mas em algum momento chega aí. Pronto. Deixa eu só colocar em modo apresentação. Diana, fique à vontade. Acho que já apareceu para todos. Apareceu? Primeiramente. Sim. Bom, Sim. Pessoal, primeiramente, eu gostaria de mais uma vez dar as boas-vindas a todos e todas e dizer a vocês que quando eu começo a fazer qualquer atividade, qualquer tarefa, algo que sempre eu me coloco é a pergunta: por que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo o propósito, né, disso que eu estou fazendo? E é por isso que eu acredito que é interessante a gente começar, primeiramente,
essa nossa live pensando um pouquinho em por que desenvolver o projeto Integrador 1. Quer dizer, quais são as vantagens, quais são os aprendizados trazidos a partir desta disciplina? E aí eu digo que nós temos inúmeros, né, objetivos, inúmeros propósitos a serem cumpridos com ela, mas eu destaquei aqui alguns a vocês para que a gente possa começar, então, a pensar e entender a relevância dessa disciplina. Primeiramente, nós estamos diante de uma disciplina que eu digo que nos coloca numa situação real, né? A situação da vida mesmo, empresarial, da vida corporativa, que é a nossa capacidade de identificar problemas. Nós sabemos que na vida real o problema não é dado e você simplesmente tem que resolver. Ninguém entrega o problema pronto. É você quem precisará identificar o problema que o cerca e, a partir disso, tentar resolvê-lo. Então, as temáticas norteadoras que são propostas em cada um dos projetos integradores te darão essa oportunidade de aprender a identificar um problema que faz parte da nossa realidade, do nosso contexto, e aí sim partir para a sua solução. E como solucionar esse problema que nos é dado? Primeiro, claro, vocês têm o apoio de todas as disciplinas que são oferecidas ao longo do curso. No caso já do PI1, vocês devem observar que as disciplinas que vocês estão tendo dialogam com a temática norteadora, estão ali, né, respondendo de alguma forma, relacionadas de alguma forma ao problema que foi proposto. E além do conteúdo das disciplinas, vocês também trazem conhecimentos prévios, vocês têm já essas informações individuais, coletivas, que são utilizadas na resolução de problemas. Agora, é claro que nós precisamos avançar, já temos um conhecimento prévio, temos as disciplinas, mas também somos incentivados no PI à pesquisa. Então, nós aqui, vocês já perceberam isso? Lemos muitos textos. Nós temos uma biblioteca voltada para a nossa disciplina que tem por objetivo exatamente estimulá-los a pesquisar, a ir buscar informações em fontes seguras de pesquisa. E vocês também já devem ter observado isso, são diferentes tipos de texto que nós temos. Então, vocês serão expostos a artigos científicos, a textos de jornais e revistas, a vídeos, quer dizer, cada um deles com uma linguagem própria, mas todos eles focados na mesma temática, né? E por isso te ajudando a resolver as questões que são propostas pelo PI1. Eu digo que uma das maiores vantagens dessa disciplina é a capacidade também de trabalhar em equipe, colaborativamente. Essa disciplina, mais uma vez, nos coloca no contexto da vida real. Ninguém trabalha sozinho, ninguém trabalha só com quem gosta, ninguém trabalha só com a pessoa que mora do lado da sua casa. Nós estamos ali expostos a diferentes relações e isso é o que nos faz crescer. O professor Valteir vai falar com mais especificidade sobre essa questão, mas é importante que saibamos que o PI, ele precisa ser trabalhado em grupo, de forma colaborativa, com todos os alunos ali participando, dando o seu melhor, porque afinal estamos todos querendo atingir o mesmo propósito. E isso, sem dúvida, vai nos ajudar ainda ao desenvolvimento de uma postura mais crítica, mais reflexiva e principalmente de boa relação com os outros, que é algo que nós estamos precisando muito dentro desse nosso atual contexto. E, por fim, dentre tantas outras, vamos dizer assim, dentre tantos outros aprendizados que a disciplina traz, ela também nos possibilita elaborar textos científicos de qualidade. Esse relatório que vocês estão produzindo, o Projeto Integrador 1, nós chamamos tanto a atenção para a questão da BNT, para que vocês, né, se policiem com relação a tantas questões, não é à toa.
para que um texto seja de boa qualidade, ele precisa respeitar algumas questões. E é por isso que, além de oferecermos textos referentes à temática norteadora, nós estamos também oferecendo materiais que são uma revisão de aspectos da nossa língua, para ajudá-los a escrever cada vez melhor. Então, não deixem, por favor, de consultar todos esses materiais sobre como elaborar um parágrafo, como se faz um resumo, o que é uma paráfrase, como se faz uma citação, enfim, todas essas questões, elas são extremamente úteis para que você consiga colocar todo o material, todas as informações que você pesquisou de uma forma adequada. Então, agradeço, passo a palavra ao professor Valteir. Boa tarde a todos e a todas. Então, dou boas-vindas novamente a vocês todos que estão aí, todas. E então, falarei um pouquinho mais sobre o trabalho colaborativo e os cuidados para se evitar o famoso plágio, né? Como antecipou a professora Diana, o trabalho em equipe é algo que vocês, com certeza, vão enfrentar na vida profissional de vocês. Então, quando se pensou em realizar esse trabalho em equipe no âmbito do projeto integrador, a gente também pensou em trazer esse compasso da vida real para o âmbito do projeto integrador, de maneira que você aqui, já produzindo a sua pesquisa, você já teria essa vivência que, com certeza, se já não faz parte da vida de vocês, vida profissional, com certeza vai fazer. Então, o trabalho, ele é, de fato, colaborativo. Vocês precisam desenvolver esse trabalho em equipe, né? Porque, como diz um velho ditado, uma cabeça pensa muito melhor do que uma só. Então, envolve diversos pontos de vista sobre o mesmo... Por exemplo, todos leem o mesmo artigo, um tem um ponto de vista X, o outro ponto de vista. Então, essa multiplicidade de perspectivas de olhar o mesmo objeto, isso é extremamente enriquecedor, né? Isso ajuda a evidenciar pontos que uma pessoa eventualmente não tenha reconhecido, uma interpretação que um fez e o outro não tinha pensado. Então, essa troca é dialógico, extremamente dialógico, né? O trabalho, o projeto integrador tem esse espírito do trabalho dialógico, é tudo aqui muito bem dialogado. Então, envolve, pessoal, claro que vocês, logicamente, sabem disso, mas o trabalho ele tem que ser, ele é colaborativo, ele envolve o respeito, tem que respeitar o ponto de vista do outro, tá? Ele é solidário, ele é empático, né? Quem realiza o trabalho em equipe tem que levar em consideração todos esses aspectos, né? Respeito, solidariedade, empatia, tolerância, ser flexível, ceder o seu ponto de vista se ele se mostrar em algum momento não resistente. É necessário ceder também, às vezes, né? Ser também um bom mediador, disciplinado e orientado assim para o bom resultado da equipe. Então, esse é o espírito que a gente espera que vocês tragam durante a elaboração do projeto integrador, né? Esse espírito colaborativo, o espírito de troca, diálogo permanente entre os colaboradores, tá certo? Então, esse é um primeiro ponto que deve ser colocado. Lembrando que também, no momento da escrita, por exemplo, a ideia da colaboração é extremamente importante. Eu coloco algo e um colega vem e faz a leitura disso que eu coloquei e, às vezes, levanta ali, observa um ponto que não está muito bom. Esse trabalho colaborativo, ele não é só um trabalho que antecipa, vamos assim dizer, a redação propriamente do relatório do trabalho do projeto integrador. Ele está em todos os âmbitos, do começo ao fim, né? Está no começo, quando as ideias começam a ser desenvolvidas, vocês trocarão ideias, pontos de vista, e também estará lá no final, quando vocês redigirem propriamente o relatório, e aí 1000 vozes, 1000 perspectivas vão aparecer para que esse produto final, então, fique assim
bem acabado, a revisão bem feita, as ideias bem desenvolvidas, enfim, um trabalho que deve ser obrigatoriamente colaborativo, de troca. Professor, um minutinho, por favor. Ô, Thelma. Eu vi, parou de compartilhar, Sim, né? Estou isso. retomando aqui, deve ter dado um pessoal, os alunos pediram que, por gentileza, não abram, não compartilhem nada, porque acho que algum aluno compartilhou alguma coisa, e aí caiu a sua. Tá. Só um minutinho, gente. Só tomar cuidado, por favor. Prontinho. Ótimo, muito bom. Obrigado, Thelma. De nada. Bom, então, e nós temos agora um outro aspecto extremamente relevante do projeto integrador, da redação do projeto integrador, que é a questão do plágio. Tá? Antes de mais nada, é necessário lembrar a vocês que plágio é uma prática criminosa, ela está codificada, há leis que falam do plágio e as penalidades são bastante severas, né? Mas como, particularmente, o plágio acontece? O plágio é simplesmente quando você pega a ideia de outra pessoa e toma essa ideia como se fosse sua. Não acontece, logicamente, só no âmbito da escrita, no âmbito... também pode acontecer. Vocês vejam, o tempo todo a gente escuta notícias de um cantor, por exemplo, processando o outro porque houve plágio de uma determinada canção ou trecho de canção. Então, a coisa é muito séria, tá? E plágio não será tolerado aqui. Nós fazemos uma leitura muito minuciosa daquilo que vocês entregam, uma leitura muito criteriosa, em busca de todos os aspectos textuais, referências, intertextualidade. Então, uma dica que eu dou a vocês é muito, muito cuidado com o plágio. O plágio, ele pode ser um plágio por descuido. Você pode fazer um plágio por descuido, deixar passar uma ideia que é de outra pessoa, ou mesmo um trecho que é de outra pessoa, como se fosse seu. Não tem como escapar, mesmo que seja, foi uma imprudência, professor, passou, não foi minha intenção copiar, roubar, a palavra aqui talvez fosse ser um pouco pesada, mas ela é verdadeira. Roubar a ideia de outra pessoa, né? Não foi a minha intenção, mas infelizmente não tem como dizer que não foi plágio, é plágio de qualquer forma, né? E tem aquele plágio também que é algo assim mais descarado, que de fato pega a ideia de outra pessoa e toma como se fosse sua, né? Há muita gente que, durante a redação, ele pega um trecho, não quer citar, né? A melhor saída, antes de mais nada, é necessário dizer para vocês que como se evita um plágio citando? Tem que citar, há muitas formas de fazer citação, e evita-se o plágio, antes de mais nada, citando. Tá? Mas há casos em que o aluno, por alguma razão, não quer citar, ou já citou demais, fica assim um pouco incomodado de citar, ou fica preocupado que a sua participação propriamente no trabalho está sendo pouca, porque ele está trazendo muitas ideias de outras pessoas. De fato, isso também é um problema. Às vezes você lida com trabalhos que você tem que se perguntar onde é exatamente que está a colocação do aluno, onde que o aluno se colocou aqui, onde é a produção propriamente do aluno, onde é o trabalho intelectual propriamente do aluno, né? Porque tem muita citação e aquilo fica assim meio solto, né? É necessário que a citação seja dialogada, você dialogue com aquela citação que você fez, e às vezes o seu trabalho já está muito denso de citação, você quer evitar. E aí você vai ler um trecho, aquele trecho é de extrema importância para o seu trabalho e vai destravar alguma coisa que estava ali, né, que vocês, né, o grupo não conseguia passar adiante, porque tinha uma espécie de trava cognitiva, você precisava, mas você já citou demais, fica com medo de seu trabalho ser, vamos assim, parecer com uma cara de outra pessoa e não a cara de vocês. Você evita citar. Então você vai num trecho, acha perfeito aquele trecho, vai fazer uma paráfrase. Paráfrase é quando você tem um determinado trecho, uma ideia, e você fala essa ideia usando outras palavras. Eu leio bastante trabalho de conclusão de curso, eu vejo momentos em que aqueles que escreveram o trabalho, ele tem a ideia extremamente igual, exatamente igual,
e ele começa a variar uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, de maneira que dê uma ideia de que aquilo não seja propriamente um trecho citado ou a ideia de uma outra pessoa. Acontece que a paráfrase ou a citação indireta, ela precisa ser referenciada também, né? E quando a gente toma a ideia ou mesmo uma estrutura de outra pessoa, ela precisa ser citada. Então, mesmo a paráfrase precisa ser referenciada, tá? Não pode deixar de fora, tem que citar. Professor Voltair, o seu microfone está mudo. Alguém silenciou. Acho que... Bom, eu já estou terminando. Talvez seja... O professor está mudo ainda. Como será que está acontecendo isso? Professor. Voltou. Sim. Então, finalizando. Plágio é crime. Se for identificado plágio, o trabalho recebe 0. Tá? Já está bem claro isso lá no manual do projeto integrador. Está bem claro isso. Recebe 0 nessa entrega e também vai ficar, vamos assim dizer, sob suspeita, né, um grupo que fizer proceder dessa forma. Quer dizer, não estou assustando ninguém, só estou dizendo que existe o plágio e que há 1000 formas de evitá-lo, né, e que ele não será tolerado aqui no âmbito do projeto integrador, certo? Então, é isso. Na dúvida, cite quantas vezes forem necessárias, para que, então, você não caia nessa armadilha que é o plágio. É isso. Obrigado. Ok, professor Voltair, obrigada. Aos alunos, eu peço, por favor, que mantenham seus microfones desligados para que a gente não tenha interferências, tá bom? Bem, agora nós vamos começar a falar especificamente da construção do projeto. Por favor, desliguem os seus microfones para que a gente consiga não ter interferência. Vamos lá. Só um minutinho, travando aqui a minha apresentação. Pronto, vamos voltar a ela. Vamos falar da introdução do PI, tá? Quando a gente pensa na introdução, nós temos que imaginar que é a base do seu trabalho. O seu trabalho ele tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Mas vamos lá, essa introdução, se bem feita, o trabalho depois segue com muito mais clareza e objetividade para o leitor. O que deve conter na introdução desse meu projeto? Vejam, prestem muita atenção, alunos, porque eu não estou falando da atividade de fórum. Nós estamos agora tratando da construção do relatório de PI, tá? Isso ainda não está aberto para vocês, vai abrir só lá no dia 5 de maio, mas a gente já tem que começar a pensar nisso, a fazer nossas pesquisas, a fazer a estrutura, né, o esqueletão do nosso trabalho. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na introdução, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que essa introdução tem que conter uma contextualização da temática norteadora. Então, vamos lá. O que não pode faltar? O aluno ele deve fazer uma breve definição do que é essa nova economia e de que características essa nova economia possui, né? Quais são as características que marcam essa nova economia? O que diferencia esta nova economia daquela economia tradicional? Então, é a tecnologia, é o olhar voltado para a sustentabilidade? A gente precisa ter isso muito claro, né? No seu texto também tem que haver uma breve contextualização de alguns modelos econômicos. Vocês já, nessa pesquisa que fizeram para o primeiro fórum específico, devem ter notado que tem vários modelos econômicos.
Tem a economia criativa, a compartilhada, a sustentável, a colaborativa, o movimento slow e por aí vai, né? O cooperativismo. Então, há uma série de novas tendências, de tendências que são muito contemporâneas, muito atuais, e que a gente tem que entendê-las. E muito importante é que também vocês entendam o conceito de APL. O que são os APLs? Os arranjos produtivos locais. Por quê? Nós queremos que você faça uma pesquisa em que você trabalhe essa nova economia, um desses novos modelos de gestão na proposta de uma APL. Ou seja, não confundam APL com clusters. Nós não estamos falando de grandes corporações e que tem uma visão totalmente capitalista. Nós estamos pensando em APLs. Então, o conceito de APL tem que estar muito claro para vocês, tá? E o que é importante também? Toda vez que eu entro com um conceito, sustentabilidade é tal coisa, economia compartilhada significa isso. De quem é essa ideia? De quem é essa visão, né? Se você vai incluir ali, olha, 50% da população de tal cidade trabalha ou está envolvida no APL e tal, de onde que você tirou isso? Como falava o professor Valteir, fazer a citação dessa fonte é de extrema importância, porque senão você cai ou no achismo ou no plágio. Tá? Então, muito cuidado com isso. Sempre que vocês falarem de data, sempre que vocês falarem de números, sempre que você falar assim, olha, tal coisa é isso, de onde que você tirou essa ideia? Vocês podem fazer uso de citações diretas, indiretas, ou até citação da citação, se não conseguir localizar a fonte diretamente. Mas é muito importante uma boa referência. Bem, isso aqui parece coisa demais, gente, mas lembre-se, a minha introdução inteira tem que estar contida em uma página. Então, vocês devem entender que concisão não é superficialidade. Eu vivo dizendo isso para os meus alunos. Definição de nova economia e comparação de economia antiga com a de hoje, 2 parágrafos. Em 2 parágrafos muito bem escritos, vocês já dão conta de fazer isso. Cria mais 1 ou 2 para você mencionar ali quais são os modelos econômicos, o que cada um deles significa. Então, essa introdução, ela vai ter ao todo 1 página. Então, por mais que você tenha lido, pesquisado, e isso vai ser necessário, a escrita deve ser algo muito claro e muito objetivo, tá? Conceito de APL, mais 1 parágrafo. Então, veja que aí, em 3, 4 parágrafos, eu já fiz isso, mas ainda não acabou. A minha introdução deve conter, obrigatoriamente, uma delimitação do tema. Por quê? Porque isso aqui, gente, é tão grande, eu estou falando de um universo tão vasto, então eu não vou conseguir, em um só trabalho, que ele vai ter 4 páginas no máximo, né? Sendo mais ou menos 1 para introdução, 2 para desenvolvimento e 1 para conclusão, eu não vou conseguir colocar aqui todas as informações que eu li. Então, essa minha escrita, ela tem que ser muito precisa, tá? A delimitação do tema não pode faltar. É um dos critérios de uma boa introdução. O que você vai pensar? Eu estudei vários modelos econômicos. Eu descobri o que é economia criativa, economia compartilhada, economia colaborativa, cooperativismo, etc, etc, etc. Qual desses modelos eu e minha equipe vamos usar aqui, usar como sendo o foco do nosso trabalho? Escolham 1 ou no máximo 2 desses modelos, porque às vezes eles andam muito juntos, né? Mas escolham 1 ou 2 e pense, eu vou trabalhar, por exemplo, a economia criativa, isso é o que meu grupo escreveu, ou escolheu, desculpem. E em qual APL isso vai ser aplicado? Então, vocês já devem ter recebido, vocês já receberam em um dos nossos fóruns, um material importantíssimo que lista todas as APLs do Brasil. E ali você tem condições de
procurar, ó, vou escolher esse APL porque é da minha cidade, ou porque esse APL eu já ouvi falar. Então, tem APL em Franca, que fala dos calçados, tem APL em Jaú, que trata muito de móveis na cidade, tem em Ubá, em Minas, que também é aplicado aos móveis. Então, assim, escolha um que te chama a atenção por qualquer motivo, ou pela importância, ou pela proximidade, e crie alguma coisa mais ou menos assim. Este estudo abordará os princípios da economia circular, que poderia ser qualquer outra, tá? Observando como são aplicados no APL moveleiro da cidade de Jaú. Veja aqui, para delimitar o tema, quanto você usou aqui? Olha, 2 linhas. Então, tem gente que fala assim, nossa, Thelma, é muita coisa para eu colocar em uma página só. Não, precisão, objetividade, tá? Depois da delimitação do tema, eu preciso mostrar qual é o meu objetivo. O meu objetivo ele tem que estar totalmente linkado à minha delimitação do tema. Então, se eu falei que eu ia estudar lá na delimitação do tema economia circular, aqui eu posso dizer assim, olha, eu quero entender o que é economia circular, eu quero entender as características da economia circular, eu quero entender os prós e as principais demandas desse tipo de economia. Tá? Tudo isso, veja que se baseia no que você já delimitou. Portanto, a delimitação é o primeiro ponto de partida, tá? E, de novo, você fala, olha, eu vou aplicar isso usando como exemplo o mesmo APL. O que você usou lá? Se eu usei o APL moveleiro da cidade de Jaú, aqui eu vou dizer a mesma coisa. Eu quero estudar o cooperativismo, as suas características e as principais dificuldades vistas no moveleiro da cidade de Jaú. Percebe? E ainda preciso dizer qual é o método. O meu método de pesquisa, aqui a gente usa a pesquisa bibliográfica, né? Tem gente que fala assim, eu quero fazer um estudo de caso. Desculpa, gente, em 4 páginas. E no tempo que a gente tem de aí, poucos meses, é insuficiente, a gente não vai conseguir fazer um estudo de caso, porque estudo de caso é ficar lá no local, a não ser que você tenha essa condição, eu já trabalho em um APL, então eu estou dentro, estou inserido, aí sim vai ficar fácil você recuperar informações, porque você já está inserido nesse espaço. Agora, não dá para você pensar, eu marquei visita, eu queria ir visitar, mas não deu porque é em outra cidade, e aí tem aluno que fala assim, Thelma, eu não consegui desenvolver o meu trabalho porque não me responderam do APL. Então, não perca tempo, tá? Vocês têm muitas informações, podem sim fazer contatos com as empresas, podem sim fazer contatos com os APLs, mas não fiquem esperando por isso, porque geralmente toda empresa tem ali informações já muito disponíveis a vocês, tá bom? E é isso. Introdução, então, uma breve pesquisa sobre alguns conceitos importantes, delimitação do tema, objetivo e método, ok? 1 página e muito bem escrita. Passo a palavra agora ao colega Eber, que vai falar do desenvolvimento. Exatamente, Thelma. Pessoal, só antes de começar a falar do desenvolvimento, isso que nós estamos apresentando agora é um fórum que abre agora no dia 20 de abril, correto, Thelma e colegas? E que vai tratar justamente desse desenvolvimento, né? Porque no dia 5 de maio vocês vão começar a entregar lá no sistema, quando ele abrir, né? Mas de agora, de 20 de abril até 5 de maio, vocês vão ter de desenvolver essa estrutura, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, é a primeira prévia de todo o PI de vocês, que tem até, né, deve ter até 4 páginas, sem contar as referências, tá bom? Então, prestem bastante atenção nessas partes, porque elas são primordiais para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Bom, como eu escrevo o desenvolvimento, então? A professora Thelma acabou de dizer sobre a introdução. O desenvolvimento é a expansão dessa introdução, do que vocês disseram na introdução, a partir da delimitação que vocês pontuaram. Então, vamos supor que eu escolhi lá o grupo, né? O grupo escolheu, um trabalho aqui agora feito em conjunto, né? De forma colaborativa, escolheu o APL moveleiro lá de Jaú. Então, lá na introdução, vocês só citaram que vão falar sobre ele. E citaram as economias, novas economias que vão
identificar nesse APL. Então, agora no desenvolvimento, vocês vão apresentar esse APL, né? Lá naquela planilha de APLs tem os sites dos APLs, vocês podem fazer pesquisas extras sobre ele também. Pessoal, o microfone. Aí, vocês têm de desenvolver, então, expandir contextualizar e apresentar esse APL, falar um pouco mais, dar um enfoque, né, mais teórico nessas economias que vocês vão analisar. Vamos supor que no APL escolhido, vocês encontraram um que tem essencialmente a economia solidária, né, que é uma das novas economias. Então, vamos aprofundar na economia solidária. Vamos falar sobre ela, quais são as suas premissas, as suas características, como que funciona, como que não funciona, como que ela está identificada, né? Como que eu consigo identificar essas características dentro do APL que eu escolhi. Então, a gente vai fazer, vocês vão fazer esse desenvolvimento, né? Vão expandir esse trabalho nessa parte aqui. E aí vocês, isso aqui que eu coloquei no slide está no manual, então a gente só está trazendo aqui, traduzindo para vocês o que está escrito lá, né? Então vocês vão fazer uma breve análise, depois que vocês apresentarem esse APL e tal, vocês vão fazer uma análise. Como vocês analisam? Usando um instrumental teórico referencial que vocês têm naquela biblioteca dos PIs. Na biblioteca dos PIs tem uma infinidade de materiais, tem mais de 50 materiais. Professor, preciso ler tudo? Seria o ideal que lessem, evidentemente, não só lessem como estudassem, mas focou na economia criativa, na economia solidária, cooperativismo, vai lá e pesquisa material relativo a isso, porque lá tem material relativo a tudo, né? Então, dei o enfoque. Posso trazer nesse PI pesquisas extras? Pode, mas prioritariamente vocês devem trazer o material da biblioteca, inclusive está no manual isso, para vocês escolherem, né? Outra coisa, vocês, durante essas leituras que vocês já estão fazendo agora, previamente, nesse fórum, vocês estão tendo conhecimentos, né? Estão construindo conhecimentos sobre essa temática. Então, vocês coloquem também uma análise a partir dos conhecimentos que vocês vão adquirindo. As disciplinas, lá no manual também diz, quando a gente fala de projeto integrador, é um projeto que integra disciplinas, né? Então, as disciplinas que vocês têm lá das atividades avaliativas, contabilidade, administração geral, etc., elas servem para dar suporte também ao trabalho de PI de vocês. Então, em que medida esses conceitos que vocês estão vendo nas disciplinas outras, inclusive o manual traz quais delas vocês podem usar agora no PI1, elas servem de suporte para vocês discutirem. Então, vamos supor que lá na Sociedade de Tecnologia tem um conceito bem interessante sobre novas economias ou tecnologias digitais. Tragam para o PI de vocês, né, esse referencial, aí mencione a disciplina para vocês fazerem essa integração. E também, aqui tem muita gente, pelo menos nos meus grupos de apresentação, tem muita gente com muita experiência já de mercado, já atua em empresas, já atua, de repente, em um arranjo produtivo local. Então, essas experiências que vocês têm também, essas vivências, podem ser comentadas em grupo, né, nessa análise. Então, tudo isso serve para vocês fazerem análises, né? E ainda no desenvolvimento, tem uma partezinha que diz resumo dos resultados construídos pela análise dos dados. Aqui, gente, vocês podem utilizar aquelas perguntinhas que tem lá no manual, na página 49, que fala sobre, faz algumas reflexões, né? São perguntas reflexivas. Há diferenças entre nova economia e economia tradicional? Esse novo realmente é novo? O que traz da tradicional para... Tem alguma coisa que ainda permanece? Ou é tudo realmente disruptivo, tudo novo? Enfim. Então, aquelas perguntas são perguntas norteadoras e que vocês podem refletir sobre elas a partir das pesquisas do material, que é muito rico lá da biblioteca, e de outras pesquisas que vocês quiserem fazer também, tá? Então, assim, eu estou reforçando isso, porque na minha atividade que está em curso, eu tenho pedido para os alunos focarem nos links que eu indiquei, que nós todos indicamos, porque é uma atividade específica para isso. Mas no PI, além do material que nós temos, que já é suficiente, não precisa fazer mais, se o aluno quiser fazer outras pesquisas,
Pode fazer também, desde que façam as referências devidamente. Então, mas só mais um, e não sei se acho que tem uma... E como esse desenvolvimento deve ser feito? Sempre, pessoal, pensando nos objetivos suplementares da linguagem. Um texto claro, objetivo, coerente, coeso. A gente vai trazer mais material de linguagem para vocês agora, neste segundo fórum do dia 20, que é avaliativo. Então, assim, acessem, além dos materiais indicados, esses de língua portuguesa também, né? Para vocês escreverem um texto bem organizado. E, claro, as referências da ABNT. Eu estou vendo que aqui no chat tem uma discussão longa sobre a ABNT. Preciso fazer referência? Preciso disso? Preciso daquilo? Precisa. E outro detalhe, gente, aquilo que eu estou falando muito no meu fórum com os meus alunos. Você leu um autor dentro de um artigo que eu escrevi, você precisa, e você quer usar esse pensamento desse autor de 1970, que eu citei agora no artigo de 2023, vocês precisam dar crédito aos dois, ou de 1970 e a mim, né? Porque fui eu que li o Peter Drucker lá de 1970. E vocês estão colocando, né? Alguns colocam só a referência inicial e esquecem de dar crédito a quem realmente leu, porque vocês não leram esses autores que eles citaram. Vocês estão lendo um artigo que o autor atual escreveu. Então, os créditos têm de vir para ambos, tá? Para a gente não incorrer nessa questão do plágio e de não dar crédito às pessoas. Usando sempre o APOD, que eu já expliquei para os meus alunos lá dentro também dos fóruns, né? Que é o citado por. Então, assim, prestem bastante atenção nisso, né? Usou um autor que alguém do artigo está usando, faça referência a ambos os autores, tá bom? Gente, muito obrigado. Qualquer dúvida, os meus estou disponível lá no meu fórum dentro do AVA. Muito bem. Bom, chegamos à conclusão do texto, tá? Então, aproveitando aqui todas as falas, né, dos meus colegas professores extremamente competentes, né, estamos aqui disponibilizando essa discussão de uma forma mais direta para vocês, em prol de que vocês consigam realmente fazer com que na comunicação lá do texto de vocês tragam a pesquisa realizada pelo grupo da melhor forma possível. Por isso, essa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela é lógica, inclusive. Então, a introdução com uma série de elementos que vão servir como ponto de partida para quem vai acompanhar o raciocínio de vocês. E, no caso, para nós que somos os avaliadores desse processo de aquisição do conhecimento, articulação desse conhecimento, que já seria o que o professor Eber acabou de apresentar, que é o desenvolvimento. Então, é como vocês vão instrumentalizar, manusear essas leituras, articulando, realizando análises, problematizações. Bom, então, se vocês já apresentaram, tiveram um ponto de partida, já articularam, já se aprofundaram, problematizaram, o próximo elemento obrigatório tem que ser a conclusão, ou seja, o ponto de chegada, tá? Então, coloco aí para vocês o slide, olha lá, que a conclusão ela tem que significar esse ponto de chegada da discussão realizada até aqui, claro, referente a esse afunilar da temática norteadora, né? A partir de todos os milhões, né, de textos, vídeos, documentários, enfim, que constam na biblioteca do PI. Vocês não precisam nem se dar o trabalho de ir até as fontes, elas já estão disponíveis para vocês. Tá? Então, é por isso a nossa cobrança e por isso uma live como essa, para indicar a importância de vocês consultarem fontes que verdadeiramente vão fazer com que vocês acessem um conhecimento da nossa temática, tá? Então, pensem no seguinte, o último elemento, então, desse relatório, desse texto, é a conclusão, tá? Então, sabendo que ela é ponto de chegada, isso quer dizer que tem um raciocínio anterior. O raciocínio de apresentação de tudo é o da introdução. O raciocínio de aprofundamento é o do desenvolvimento. E o raciocínio, né, de ponto de chegada, ou seja, da conclusão, é de que a gente não apresente nada de novo. Isso não quer dizer que vocês vão se repetir nessa uma página dedicada à conclusão. Isso quer dizer que
vocês vão explicar de forma breve, né, as ideias que vocês trabalharam, concatenaram, nos 2 elementos anteriores, tá? Então, por isso que não há espaço na conclusão para ideia nova. Por isso que a gente não usa citação direta, por exemplo, na conclusão, porque a conclusão não é o espaço para se discutir mais nada. Tá? Esse espaço é o do desenvolvimento. Então, a introdução apresenta, o desenvolvimento é que traz propriamente as fontes, né, de forma direta ou indireta, e a conclusão é verdadeiramente onde vocês gostariam de chegar com a discussão empreendida, né? Então, cuidado, porque vocês não podem trazer nada de novo, porque não há espaço na conclusão para que vocês desenvolvam essas ideias. Ao contrário disso, são constatações que vocês conseguiram verificar, porque antes disso passaram pelo processo já indicado aqui pelos colegas professores, tá? Então, percebam, é uma questão de uma estrutura lógica, favorece com que vocês encadeiem esse processo todo, tá? Para que a gente consiga acompanhar e, como eu disse, vocês representem da melhor forma possível o estudo de vocês, a seleção dessas informações, como vocês articularam e analisaram essas informações, né? Então, aqui vocês vão explicitar esse ponto de chegada. Então, afinal de contas, vocês estabeleceram lá uma delimitação temática, o objetivo, um método, escolheram fontes, e quiseram chegar onde com isso? Isso tem que estar explicitado, isso precisa estar claro na conclusão, né? Então, comecem da maneira assim mais simples possível. Conclui-se que não tem problema. É assim que vai ficar claro para vocês também que esse elemento textual ele tem uma função diferente, do esperado na introdução e do esperado no desenvolvimento. O que eu percebo aqui, com alguma experiência aqui nos PIs, que trabalham com textos nessa estrutura de relatório, introdução, desenvolvimento e conclusão, é que o grupo acaba chegando na conclusão sem fôlego para realizar a conclusão. Vai deixando para depois, e aí fica um texto, na verdade, a pesquisa que vocês realizaram, o trabalho que vocês realizaram, ele vai ficar sem esse fechamento, tá? Então, vocês precisam fazer a costura das escolhas que realizaram, explicitaram na introdução, desenvolvimento, isso vai ter que estar explicitado, como eu estou falando aqui, na conclusão. É o espaço para isso. Então, verifiquem se vocês não estão apresentando nada de novo na conclusão e se vocês estão cumprindo com a função de explicar brevemente as ideias que predominaram, a partir das análises realizadas, o que é que vocês conseguem realizar de leitura, né? Que panorama que vocês conseguem traçar, tá certo? Então, entender a conclusão como ponto de chegada, que vai também contribuir muito para o nosso processo avaliativo, para perceber se vocês passaram pelo processo como um todo, né? Se vocês conseguem apresentar as ideias de vocês, se vocês conseguem articular e se aprofundar, e se vocês conseguem explicitá-las, via fechamento, tá? Dessas ideias. Então, mais uma vez, cuidado para não apresentar informação nova na conclusão, porque ela não é o espaço para isso, tá certo? Então, acredito que seja isso, conclusão, assim, de forma mais direta. Muito obrigada, aqui fico à disposição para dúvidas. Legal, obrigada, professora Suilan. O professor Eber gostaria de dar uma palavrinha. Eber, à vontade. Isso mesmo. Pessoal, é o seguinte, esta live, como a gente anunciou no início, é uma live da próxima etapa, né, que é desenvolver o PI. Mas o chat está trazendo muitas dúvidas sobre a atividade que está em curso e que fecha agora, dia 19/4. Então, eu queria, assim, só fazer um breve comentário sobre essa atividade para a gente finalizar essa questão. Bom, todos já devem ter visto que é um fórum específico, mas que cada aluno deve fazer a sua atividade, postar a sua contextualização, o seu resumo, o seu texto. Então, cada aluno do grupo. E esses alunos, quer dizer, cada aluno tem que ler todos os materiais que estão disponíveis nos links. Existe a etapa 1 e a etapa 2.
A etapa 1 de A a D tem vários links sobre novas economias, inovações nas organizações, economia circular, que é um vídeo, economia criativa, negócios digitais e APLs. Então, assim, vocês precisam ler os materiais, entenderem, trazer as informações principais sobre esses conceitos. Por que são esses materiais e não é para vocês procurarem outros? Porque esses são os materiais que vocês vão, esses conceitos base, vocês vão utilizar no PI a partir agora de começar, que vão começar a desenvolver na semana que vem. Vocês precisam entender, ter contato com esses conceitos, né, para que vocês possam entender a temática. Então, é para fazer, sim, um texto único lá com as informações, com os principais conceitos. E o que vocês vão fazer quando vocês começarem a escrever? Vocês vão usar da paráfrase. Na etapa 2, tem vários links sobre linguagem, tem como fazer citações, tem paráfrase. O que vocês todos precisam fazer? Abrir todos os links, gente, estudar os materiais, porque senão aí realmente fica difícil de como aprender a fazer as coisas, entendeu? Porque o material está ali, só que a gente ajuda vocês, mas a gente precisa que vocês também façam a parte de vocês, né? Então, assim, fazendo a leitura de tudo isso, então alguém perguntou, mas precisa fazer referências, tal? Sim, porque se você lê um texto e está dando um conceito sobre APL, você não tirou o conceito de APL da sua cabeça. Você leu algum material para você construir esse conhecimento. Se você leu, você precisa referenciar esse material. Por que a gente está dando esse exercício prévio agora? Porque é exatamente isso que nós vamos cobrar no texto que acabamos de dizer que vocês vão fazer. Introdução, desenvolvimento, precisa ter referência. O manual já traz, desde sempre, a orientação da ABNT. Para que serve a ABNT? Justamente por conta dessas referências. E tudo que vocês mencionarem no texto de PI devem vir lá no final todas as referências completas. Professor, como eu faço referência completa? Gente, tem uma biblioteca enorme que tem todas as referências da forma completa. É só se espelhar nelas, inclusive. Então, assim, a tarefa não é complexa, mas vocês todos precisam fazer as leituras de tudo que a gente posta, de todas as orientações, abrir os links assim, tirar as dúvidas com o seu mediador. Nós estamos todos os dias de plantão lá no AVA, então nos procurem, né? Os meus que têm, pela minha experiência, quem tem me procurado bastante, tem conseguido compreender todas essas questões, entendeu? Professor, não entendi sobre APOD. Pergunta, explico. Todos nós aqui somos qualificados para isso. Então, assim, só para fechar esse assunto da atividade, cada um do grupo vai postar o seu texto, vai comentar depois no texto do colega, e no final teremos 5 textos? Sim, 5 textos, que vão servir de base para a construção da introdução, para um desenvolvimento. Depois vocês vão discutir assim em grupo quais textos são mais interessantes para levar para o PI, etc. Entendeu? Então, é uma atividade que dá um suporte para vocês muito importante para a próxima etapa, que é agora a construção do PI. Eu queria fazer esse comentário final para deixar muito claro para os alunos qual é o objetivo dessa atividade primária, dessa atividade primeira, por conta dessas questões, dessas dúvidas todas que estão sendo postadas aqui no chat e que merecem ser esclarecidas, embora o objetivo da nossa live não seja atividade em curso. Muito obrigado, Thelma e professores. Pessoal, aos alunos, eu tenho a dizer que é muito importante que vocês tenham muito à mão sempre o seu cronograma. O aluno, ele acaba perdendo o prazo de entrega de fórum. O fórum vale 40% da sua nota. Não dá para não fazer, não. E tem gente que fala assim, puxa, fechou ontem, posso fazer como? Não pode. O sistema fecha. Nós, mediadores, não temos nenhuma possibilidade de abrir para um aluno fazer dar qualquer diferença para um ou para outro. O sistema fecha. Então, fiquem muito de olho no seu cronograma. Nós temos Fórum Específico 1, que fecha dia 19/4. No dia 20/4, já abre um novo. Então, você sempre tem um fecha, outro abre, um fecha, outro abre, no dia seguinte, tá?
Então, fiquem muito atentos a isso. Falamos aí da entrega da primeira tarefa, que vocês têm que fazer introdução, desenvolvimento e conclusão. É necessário também que vocês coloquem as referências, como o professor Eber mencionou, e elas devem estar de acordo com a ABNT. Agora, tem alunos que me apresentam, desculpa, mas um texto às vezes muito superficial e ele põe 100 livros dizendo que ele leu 100. Desculpa, isso não é verdade. Porque quem fez 100 leituras vai ter um conhecimento incrível, vai ser capaz de me montar um texto maravilhoso. Não estou dizendo que o aluno não possa ler 100, ele pode, mas incluam no seu texto apenas as referências efetivamente utilizadas. Não vai colocando, eu vou colocar esse aqui porque eu acho que tem a ver com esse assunto, esse aqui tem um nome bonito, eu vou enfiar nas minhas referências. Não, coloquem lá, porque eu quero bater. Quando eu leio o seu texto, eu quero achar aquele autor lá nas referências. E quando eu leio as suas referências, eu quero achar aquela citação no seu texto, tá? Então, eu citei 10 autores, coloquem 10 autores na sua referência. É isso, acho que esse era o meu recado. Espero, aos professores eu deixo aí a palavra aberta, se alguém quiser complementar algo. O nosso propósito era fazer uma apresentação de 1 hora, nós estamos 1 minuto além. Gostaria que os alunos se sentissem muito acolhidos, porque essa foi a nossa intenção, nos apresentar, dizer que nós estamos aqui. Tem muitos alunos que falam assim, então eu estou perdida, eu não sei acessar. Desculpa, mas quem está perdida porque não leu o manual, não está conversando com a gente, nós quase que desenhamos para cada aluno o que ele deve fazer. Então procure o seu mediador, tá bom? Procure, eu tenho certeza que nenhum de vocês vai continuar com dúvida, se for pelos caminhos corretos. Leiam todas as informações que a gente envia para vocês. Tem alunos que me perguntam assim, Thelma, mas como que eu faço a entrada no fórum? Eu expliquei ontem, eu mandei uma mensagem ontem, ele não se dá o trabalho de subir o cursor para ler. Então, assim, é legal que vocês se sintam apoiados, mas nós também queremos que vocês se movam, que vocês tenham essa motivação, sabe, para receber tudo que nós estamos dando a vocês, tá bom? É isso, professores, mais alguma coisa? Cléo, gostaria de fechar? Alguém tem mais algo a dizer? Fiquem à vontade. Fechar não, mas eu gostaria de falar só uma palavrinha. Não desistam, meninos e meninas. Não joguem a toalha. É só o começo, todo começo é difícil, principalmente quando a gente está indo meio devagar, desaquecido, preferindo perguntar para o professor do que ler aquele montão de coisa. Encarem um montão de coisa, vão para cima, leiam tudo, perguntem aquilo que sobrar de dúvida, mas jogar a toalha, não. Não é o momento de jogar a toalha. Aliás, nunca é, né, professores? Nunca, nunca, jamais. Nunca. Queria também agradecer a todos, a todas pela presença e dizer que todos nós estamos à disposição de vocês, então nos procurem, porque a coisa mais triste é não termos a interação de vocês no fórum conosco. Então, aguardo todos vocês lá, os meus alunos e sei que os colegas também. Verdade, Diana. Tem alguns alunos questionando a ausência de alguns professores. Alguns professores do PI1 não puderam comparecer hoje, tá? Por quê? Porque a gente tem uma vida, né? Problemas pessoais. Então, nós montamos aqui uma pequena equipe, mas tudo que nós falamos aqui serve para os meus alunos, mas serve para o aluno da Lidiane, aluno dos professores que não estão aqui, da Alessandra e por aí vai, tá bom? Então, esse recadinho é para aluno de PI 1, ok? E é isso, meus queridos. Muitíssimo obrigada. Obrigada pela participação, obrigada por tirar um tempinho nesse sábado à tarde para pensar na sua educação, para pensar na sua formação acadêmica. E eu tenho certeza que todos aqueles que estão aqui perceberam que não é tão difícil, perceberam que há um caminho para ser seguido, tá? Estamos à disposição de todos. Muito obrigada e um ótimo sábado. Obrigado, bom sábado. Professor Eber, você para de gravar, por favor?